Graça e paz, queridos e amados em Cristo Jesus. Estamos iniciando hoje a nossa campanha Ore por Nova Friburgo 2024. São 12 dias orando por nossa cidade e crendo que, como Igreja do Senhor em unidade, estaremos sendo uma resposta nesse tempo profético tão importante. E eu quero convidar você para que juntos possamos estar orando, clamando e declarando sobre a nossa terra a manifestação do favor de Deus, da graça do Senhor, do poder transformador desse evangelho poderoso. Esse evangelho que muda a história de centenas e centenas de pessoas diariamente. E eu quero ler com você o alvo desse primeiro dia de oração da nossa campanha, que é o seguinte: ore para que a igreja na cidade se posicione em discernimento e oração acerca deste tempo. Pois é, esse é um alvo de oração extremamente importante, porque a nossa postura começa através do entendimento que temos sobre a nossa função como igreja na cidade. E para meditar então, o nosso devocional nesses dias será no livro do profeta Daniel. Então hoje é o primeiro dia, Daniel capítulo 1 então, versículo de número 8, eu quero compartilhar com você o que o texto da palavra diz. Daniel decidiu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias da mesa do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aqui algo que deve chamar a nossa atenção de uma forma realmente forte até, porque Daniel estava na Babilônia servindo numa função estratégica e havia disponibilidade dele, né, de tempo de estar ali. Ele estava também decidido a estar fazendo o seu melhor no seu trabalho, mas nessa disponibilidade de Daniel de se colocar então naquela função, havia à disposição dele todas as possibilidades. Daniel, ele foi chamado para aquela função estratégica para servir na Babilônia, e ele e seus 3 amigos, né, que se destacam também pela fé e pelo caráter naquele tempo. E aí Daniel, então, ele decide se posicionar, ele decide por uma postura de santidade num contexto tão desafiador. E essa postura de Daniel, nesse lugar onde ele estava, fez com que ele pudesse crescer em autoridade espiritual e na relevância. Os dons que Deus havia capacitado Daniel começaram a se manifestar e destacá-lo para que ele pudesse ser um grande instrumento de Deus. A igreja do Senhor é dotada, ela é capaz, pelo Espírito de Deus, de assumir posições de relevância, isso nós não temos dúvida. Mas a função principal da igreja na cidade, o seu sacerdócio principal, está relacionado à oração e ao serviço. Seremos reconhecidos cada vez mais quanto maior for a nossa carga de oração e os nossos atos de serviço em favor da nossa cidade. Deus tem nos chamado para isso e Ele tem chamado você para fazer parte desse tempo, nesta campanha. Se envolva nesses 12 dias de oração e entenda que o nosso sacerdócio da oração e do serviço fará com que a igreja na cidade cumpra o seu papel nesse tempo tão profético e possamos fazer então a diferença nessa terra tão amada. Que o Senhor Jesus o abençoe poderosamente nesse tempo. Um grande abraço, fique na paz.